Esse homem contou o lado ruim de ser considerado feio Você é muito feio. Rapaz, aquele doeu literalmente na minha alma. e como ele se sentia toda vez que era tratado como uma aberração. Eu sou muito feio. Minha mãe também me gosta muito. E essas mulheres fizeram o mesmo, mas a reação das pessoas foi diferente. Por exemplo, eu sei que eu sou feia, tenho um dente encavalado? Tenho. Eu sou uma menina feia. Por isso, hoje, vamos ver desabafo de pessoas que se consideram feias para entender até que ponto a aparência pode afetar a vida de homens e mulheres. E lendo nos comentários você encontra relatos do tipo: ser feio é uma maldição. Em todo ambiente que eu chego, as pessoas começam a comentar disfarçadamente com os amigos. Ser feio é horrível mesmo. Não vou minimizar a situação. Estou com 43 anos, ainda não me acostumei a ser feio. Mas a vida segue. E como se isso não fosse bastante, existe algo que, segundo as pessoas, torna tudo ainda pior. Porque hoje em dia, na internet, se você é considerado feio, automaticamente te chamam de beta. E você não quer ser um beta. E você me chama de betas? Irmão, você compreende o quão perdido você está? Então, inscreva-se no canal e vamos à história. Esse homem diz que sempre foi considerado feio. Desde jovem, ele já sentia isso no olhar das pessoas, nas piadas e nos comentários. Durante sua vida, ele tentou conquistar poucas pessoas, mas existiu uma que marcou profundamente a sua história. Uma vez, ele saiu com uma mulher, ela sempre esteve lá e ele pagava lanche para ela, até que um dia ele falou que como saíam há um tempo, queria dar um passo à frente. Mas ela disse que ele era muito feio e que ela sentia nojo só de imaginar em beijar o rosto dele. Cheguei pra ela e falei que gosto dela. Ela olhou pra mim assim e o quê? Você é muito feio. Rapaz, aquele doeu literalmente na minha alma. Mas ela falou mais ainda, não foi só isso. Ela falou assim, você é muito feio, eu tenho nojo de beijar na sua boca. Você acha que eu iria beijar na sua boca? Depois disso, ele ficou marcado por aquela humilhação. Anos se passaram e depois de 3 anos, ele finalmente conseguiu uma namorada, o relacionamento evoluiu e os dois acabaram se casando. Parecia que finalmente as coisas estavam a melhorar, mas um dia a esposa dele disse que se arrependia de ter se casado com ele e pouco tempo depois terminou o relacionamento. Antes de continuar essa história, vamos ver o desabafo de uma jovem que também se considera feia. Começa dizendo algo bem direito. Sempre fui feia, que nasceu feia, cresceu feia e que não tem nada a se fazer. E quando uma pessoa escuta a mesma coisa durante anos, aquilo acaba virando uma verdade dentro dela. No vídeo, ela explica que quando você se considera uma pessoa feia, é como se automaticamente sentisse que precisa ter mais limites na vida. Não que pessoas bonitas não tenham limites, mas, segundo ela, existe uma espécie de senso, como uma outra mulher também comentou. Mas aí o que acontece? Tem gente que não tem o senso. Porque, por exemplo, eu sei que eu sou feia, tenho um dente encavalado? Tenho. Tenho um narigão? Tenho. Se eu tô conversando com o bofinho e eu, no máximo, eu tenho que responder em 5 segundos, porque senão ele já perde o interesse. E eu entendo, porque, por exemplo, ele é bonito, eu sou feia, se eu não responder logo, ele já procura outro e tá no direito. E esse senso, segundo elas, significa controlar comportamento, expectativas e até sonhos, como se existisse uma linha invisível dizendo até onde você pode ir. Hoje, com a internet, isso fica ainda mais intenso, porque agora qualquer pessoa pode comentar sobre a aparência de outra e, às vezes, comentários que parecem pequenos acabam ficando na cabeça de alguém durante anos. Mas sendo bem sincero com vocês, eu não acho nenhuma dessas pessoas feia. Talvez seja porque eu também sou, né? Mas no final das contas, talvez esse não seja o mais importante, porque no final do dia, quando tudo acaba, a única coisa que realmente importa é colocar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir em paz com quem você é. Beleza muda, opiniões mudam, a internet muda e talvez o problema não seja ser feio, talvez o problema seja viver num mundo onde as pessoas acreditam que a aparência define valor, porque no final todo mundo quer exatamente a mesma coisa, ser aceito. Então agora eu quero saber a tua opinião, a aparência realmente muda tanto a vida de alguém? Ou as pessoas exageram com isso? Comenta aqui embaixo e se você gosta de histórias de traição e curiosidades, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Só que quando você é uma pessoa feia, se apaixonar é tipo pagar uma stripper e acreditar que ela realmente gosta de você. Essa é uma frase muito batida, mas que é uma das coisas mais reais que eu já ouvi na minha vida. Eu sinto como se o mundo inteiro soubesse exatamente o que fazer, onde pisar, onde arriscar, até
até que ponto ir quando se trata de flertes e amizades e esse tipo de coisa. E como se eu fosse a única pessoa no mundo que não fizesse a menor ideia do que tá fazendo.